Eu farei uso da palavra também por 5 minutos e nós iniciaremos o grande expediente. Eu ainda conheci. Senhor presidente, nobre deputado Maurício Quintela Lessa, senhoras e senhores parlamentares, caros telespectadores da TV Câmara, uma honra ocupar essa tribuna uma vez mais. O fortalecimento das instituições nas 3 esferas de poder da Federação, Executivo, Legislativo e Judiciário deve ser prioridade dos agentes que lideram essas estruturas. Quanto mais eficientes forem o Congresso Nacional, a Suprema Corte, o Ministério Público, as Polícias Federal, Civil, Rodoviária, estaduais, militares ou quaisquer instituições públicas com foco no cidadão, isso será muito melhor para a sociedade e, sobretudo, para a democracia. Essa eficiência é mais bem alcançada quando há independência e liberdade de atuação, que é a essência democrática para essas instituições se tornarem mais fortes. Nos últimos dias, presenciamos algumas interferências do Supremo na agenda do Congresso Nacional, que aumentaram os rumores de uma suposta crise institucional entre os poderes da República. Os 3 poderes, que deveriam ser complementares e estariam num verdadeiro pé de guerra, foram as manchetes dos jornais das últimas semanas. Isso demonstra uma preocupação da sociedade com o fortalecimento das instituições democráticas e equilíbrio entre os poderes. A disputa por espaço e a interferência de um poder na competência do outro sempre existiu. Tanto é que assuntos como a forma de governo, presidencialismo ou parlamentarismo, o uso abusivo das medidas provisórias pelo poder executivo, as interferências do poder judiciário no legislativo e no executivo, ou mesmo as interferências do Congresso na área fiscal e no orçamento da União, sempre voltam à pauta e acirram os ânimos entre os poderes. As interferências do governo no Congresso Nacional são bem conhecidas e a face mais podre desta relação foi o que alimentou as denúncias de compra de voto de parlamentares por um esquema armado dentro do governo, que resultou no famigerado mensalão. O escândalo do mensalão demonstrou, por um lado, que há autonomia entre os poderes e, por outra parte, escancarou a crise institucional. O inquérito que resultou no julgamento da famosa ação penal número 470 pelo Supremo Tribunal Federal ainda é um fantasma que assombra muita gente nos 3 poderes. A mais recente tentativa de interferência interinstitucional foi a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, no dia 24 passado, de proposta de emenda à Constituição que autoriza o Congresso a derrubar atos do STF. No mesmo dia, horas mais tarde, o ministro Gilmar Mendes suspendeu o andamento no Senado do projeto que dificulta a criação de novos partidos políticos no Brasil. E no dia seguinte, dia 25, a cúpula do Congresso Nacional acusou a Suprema Corte de invasão e intromissão na pauta legislativa. Por mais que essa disputa faça parte da democracia, é necessário prudência para que tenhamos realmente um debate democrático e uma solução republicana. Mas eu quero destacar em meu pronunciamento o posicionamento contrário à PEC 37, que atribui exclusividade de investigação às polícias federal e civil para investigar crimes, o que poderá limitar o poder de atuação do Ministério Público. Eu dou especial atenção à instituição Ministério Público, não só porque no meu estado de Rondônia tem um Ministério Público extremamente competente e dedicado aos compromissos em defesa do interesse da sociedade, que é esse o papel do Ministério Público, mas também porque prezo muito pelo instrumento da ação civil pública, que dá a todo cidadão o direito de, por meio do Ministério Público, denunciar irregularidades ou malfeitos em qualquer esfera da sociedade. Boa parte da população já percebeu que a autonomia para investigar crimes, por exemplo, aumenta as chances de solução de delitos. Por isso, sou favorável ao fortalecimento do Ministério Público nas diferentes áreas de atuação do órgão, sejam elas estaduais, federal, do trabalho e outras, e também sou favorável à autonomia das instituições competentes para realizar investigações criminais. Qualquer interferência contrária é um retrocesso, um descompasso em relação à lógica da cidadania e da moralidade do Brasil. Como jornalista que fui durante mais de 15 anos, ex-vereador e por minha formação jurídica, não posso admitir qualquer tentativa de amordaçamento do Ministério Público, nem de outras instituições, como a imprensa, por exemplo,
fundamentais para o fortalecimento dos debates democráticos. Para que uma sociedade experimente longo período de desenvolvimento, suas instituições públicas precisam de funcionar bem, de maneira adequada ao papel que lhes é correspondente e desempenhando esse papel com transparência e eficiência. Os conflitos entre os poderes são recorrentes na nossa história, mas que o princípio fundamental de divisão de atribuições entre os poderes deve ser respeitado. É por isso que nós temos que lutar sempre, mantendo a vigilância sobre essa situação. Na democracia, restringir a independência e a competência de instituições é um retrocesso. E eu concluo a minha fala lembrando uma expressão que tive conhecimento, nobre deputado Exalci, ainda nos meus primeiros semestres do curso de Direito, quando aprendi acerca do artigo 37 da Constituição Federal, que, por via de consequência, por ironia do destino, presta esse número à PEC 37, que trata da limitação da atuação do Ministério Público. E o meu professor de Direito Constitucional, na época, falou assim: olha, para você nunca mais esquecer o que representa esse artigo 37, está presente dentro dele a expressão limpe, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Limpe é o papel do Ministério Público. Qualquer ação no sentido contrário a esse significa lesionar o direito da sociedade se proteger contra maus gestores, contra maus políticos. Embora não seja essa a pauta daqueles que defendem essa matéria, mas o fortalecimento também da instituição policial, podemos abrir mão de uma instituição que tem um papel tão relevante como tem o Ministério Público. Nós devemos sim fortalecer o Ministério Público, fortalecer as polícias. Finalizo, senhor presidente, argumentando, fortalecer essas instituições, bem como fortalecer também os tribunais de contas do Estado e da União. Aí sim estaremos legislando a favor do Brasil. Era o que eu tinha. Muito obrigado, senhoras e senhores.